Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, por favor, no livro do Êxodo, capítulo 25. Êxodo, capítulo 25. É o primeiro texto que está aí no seu material. Êxodo, capítulo 25, verso 8. Encontrou aí? O que é que diz qual foi a ordem de Deus para Moisés e para o povo ali? E me farão desculpa, eu não ouvi. Me farão um santuário, para que eu possa habitar ou morar no meio deles. E me farão um santuário, para que eu possa morar, para que eu possa habitar no meio deles. Coloca para mim aquela tela. Isso, então nosso tema hoje, o santuário. Pode jogar a próxima tela, por favor? Que aqui tem a nossa declaração de fé, tá? Então você tem aí, eu vou ler com você. Como adventistas do sétimo dia, declaramos que há um santuário no céu, o verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Nele Cristo ministra em nosso favor, tornando acessíveis aos crentes os benefícios de seu sacrifício expiatório, oferecido uma vez por todas, na cruz. Ele foi empossado como nosso grande sumo sacerdote e começou seu ministério intercessório por ocasião da sua ascensão. Em 1844, no fim do período profético dos 2.300 dias, ele, Cristo, iniciou a segunda e última etapa de seu ministério expiatório. É uma obra de juízo investigativo, a qual faz parte da eliminação final de todo o pecado, prefigurada pela purificação do antigo santuário hebraico no dia da expiação. Nesse serviço típico, o santuário era purificado com o sangue de sacrifício de animais, mas as coisas celestiais são purificadas com o perfeito sacrifício do sangue de Jesus. O juízo investigativo revela aos seres celestiais quem dentre os mortos dorme em Cristo, sendo, portanto, nele considerado digno de ter parte na primeira ressurreição. Também torna manifesto quem dentre os vivos permanece em Cristo, guardando os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, estando, portanto, nele, em Cristo, preparado para a trasladação ao seu reino eterno. Esse julgamento vindica a justiça de Deus em salvar os que creem em Jesus. Declara que os que permanecem leais a Deus receberão o reino. A terminação do ministério de Cristo assinalará o fim do tempo da graça para os seres humanos, antes do segundo advento. Crenças fundamentais, número 23. Por que eu fiz questão de ler isso daqui com vocês? Porque essa é a base daquilo que nós cremos. Nós precisamos ter convicção daquilo que a gente crê. Aqui, nessas palavras que nós lemos aqui, e que vocês vão receber depois, esse material aqui, e essa declaração está inteira aqui, isso aqui resume tudo o que nós cremos sobre o santuário. E o peso que tem sobre isso daqui, é que nós somos a única igreja do mundo que estuda esse assunto do santuário. E a única igreja no mundo, a única denominação no mundo, que prega que há um santuário no céu. É interessante isso, né? A Bíblia fala tão claro sobre isso, mas as pessoas não olham para isso. E é isso que a gente quer conhecer um pouquinho e estudar um pouquinho. Bom, o que aconteceu? O povo de Deus era escravo no Egito. Lembra da história? O povo estava sofrendo no Egito, escravidão. Eles saíram do Egito, foram libertados por Deus. E agora, Deus precisava dar uma maneira para que eles deixassem de adorar os deuses pagãos, que eles haviam aprendido a adorar no Egito, e que agora que eles se concentrassem e focassem no Deus verdadeiro. Então aqui, Deus deu a ordem e a orientação. E me farão um santuário para que eu possa morar entre eles. Hoje, Deus atua de outra maneira. Naquela época, o povo eles estavam peregrinando, e mesmo depois que acabou a peregrinação,
havia um lugar físico onde o povo de Deus estava instalado. Por isso o santuário, o templo, era esse símbolo vivo, esse símbolo dinâmico da maneira de adorar a Deus. Mas o santuário, ele estava cheio de simbolismos que apontavam para Jesus. E nós vamos estudar isso hoje durante o nosso tema, tá bom? Quando Cristo veio e morreu, Jesus cumpriu todos os símbolos do santuário. Então todo aquele ritual do santuário já não fazia mais sentido, não fazia mais significado. Além do que, o povo de Israel estava deixando de ser a nação eleita, a nação escolhida por Deus. Não mais um povo geolocalizado em uma região da terra. Agora a mensagem da salvação em Cristo Jesus, a mensagem do amor de Deus aos seus filhos, ela seria espalhada pelo mundo inteirinho. Então não dava mais para ter um lugar no mundo onde as pessoas tivessem que ir para adorar a Deus. Por isso, quando eu olho no Novo Testamento, falando sobre a moradia de Deus na terra, ele não diz assim, olha, agora vocês vão me fazer eu vou desenvolver um novo modelo de santuário para vocês, para eu morar com vocês. Ele diz assim, agora o santuário, o templo do Deus que habita conosco, que é o Espírito Santo, onde é? É o nosso corpo. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Percebe a mudança agora? É bem fácil da gente entender isso daí. Então, o que é que o santuário tem a ver com os nossos dias de hoje? Para entender como o santuário se aplica na obra da salvação, do perdão do nosso pecado, da nossa salvação, eu preciso estudar um pouquinho o santuário que foi feito no deserto. Porque o santuário que foi feito no deserto, ele era apenas uma cópia, ele era apenas um modelo daquilo que Deus estava pedindo para o povo de Israel. Bom, então você tem na sua folhinha aqui os compartimentos e os móveis do santuário, tá? Então você tem a imagem do santuário ali. Nessa imagem do santuário, a gente consegue enxergar a parte interna da tenda. Deus nos deu a bênção de ter um modelo aqui também, e daqui a pouco nós vamos estudar melhor esse modelo aqui. Eu vou abrir essa cortina para cá. Daqui a pouco a gente vai entrar um pouco aqui dentro, vai dar uma estudada nisso daqui. Mas além da parte interna, a parte da tenda, ele também tinha a parte externa, que era a parte do pátio. Aqui agora a gente só tem a listinha, né? Então vamos entender o que é que tinha dentro do santuário. Então você tem a listinha aí, estão as passagens bíblicas. Primeira mobília do santuário que você tem a preencher aí é a arca. A arca ficava nessa parte mais interna aqui. E sobre a arca havia uma tampa que era quase um móvel, que é o segundo lugar para você preencher, que era o propiciatório. E a colinha está lá na tela para você. A arca, sobre a arca o propiciatório. Sobre o propiciatório, ali dentro do segundo compartimento estavam os anjos, os querubins, de frente um para o outro ali. Depois, entrando na primeira parte da tenda, no primeiro compartimento, você tem a mesa, Êxodo 25, 23 a 30. Você também tem o candelabro. Então, a arca, lá de cima, a arca propiciatório, a mesa, o candelabro. Depois tinham as cortinas que fechavam a tenda, as cortinas, é quase um dos únicos plurais que tem aí. Depois tinha o véu, que é o que separava um compartimento do outro, o véu. Lá fora, antes de entrar na tenda,
tinha o altar de holocausto, ou também chamado altar de sacrifício contínuo. A outra parte do santuário externa era o átrio, também conhecido como pátio. Então, átrio, entre parênteses, pátio do tabernáculo. Aí você tinha as vestes sacerdotais, dentro da tenda o altar de incenso, e fora da tenda a bacia de bronze. E partindo dessas passagens, então, nós podemos visualizar o santuário com os seus 3 compartimentos. Quais são os 3 compartimentos para você preencher aí? O pátio, o santo e o santíssimo. O pátio, o santo e o santíssimo. Então você tem um desenhozinho aí, tem um croquis. Eu coloquei um desenhozinho aí na sua folha. Mas mais do que isso, eu trouxe para vocês aqui um videozinho para a gente fazer um tour pelo santuário. Passa para mim agora, por favor, a outra imagem. Isso, agora dá mais um enter aí. Vamos ver se entra o vídeo aí. Então você tem cercado por fora todo o pátio ou o átrio, passando pelas cortinas que entravam no santuário. Agora nós vamos entrar no pátio. Então o primeiro móvel que você encontrava era o altar de sacrifício contínuo, o altar de holocausto. Atrás dele estava a pia de bronze. E logo depois da pia estava a tenda, dividida em 2 compartimentos, santo e santíssimo. Então vamos entrar no primeiro compartimento, chamado de santo. À direita você tem a mesa dos pães, aqui está a mesa dos pães. À esquerda você tem o candelabro, vamos virar. Depois, em frente à tenda, em frente ao véu, você tem o altar de incenso. E entrando no lugar santíssimo, no segundo compartimento, a arca, e sobre a arca a tampa do propiciatório. Esse santuário, ele era o centro da vida de Israel. Toda vez que Israel se movia, cada família, cada tribo, ou cada grupo familiar da tribo de Levi, eles já tinham o seu serviço próprio. Então, enquanto uns se encarregavam do altar, outros se encarregavam da pia, outros se encarregavam de todas as cortinas que cercavam o pátio, outro já ia desmontando aqui essas cortinas, outro já ia desmontando o caçal ali, o candelabro, outro já desmontava aqui, ali, e eles carregavam isso. Então, Israel desmontava acampamento, e a tribo de Levi era encarregada de transportar o santuário. Por isso que eles tinham essas varas que ficavam nos móveis, e eles pegavam e carregavam isso. Quando Deus mandava acampar, que a nuvem que cobriu o povo baixava, a primeira coisa que eles faziam era montar o santuário. Só depois que eles montavam o santuário, aí que as outras tribos iam montar o seu acampamento ao redor do santuário. Então o santuário ficava montado bem no centro do acampamento, os levitas acampavam ao redor do santuário, e depois, na frente do santuário, 3 tribos estavam acampadas, do lado direito mais 3, atrás mais 3, e do lado esquerdo mais 3, todas as 12 tribos se posicionavam ao redor do santuário, e todo o acampamento organizado, arrumado, e todo ele voltado para o santuário. Ou seja, a morada de Deus era o centro da vida do povo de Israel. Havia muitas coisas que aconteciam no santuário, mas nós vamos dividir isso, nós vamos estudar aqui basicamente 3 serviços que eram realizados. E eu queria que você me acompanhasse nesses 3 serviços. O primeiro serviço que você vai encontrar aqui
é o sacrifício contínuo, ou ofertas contínuas. Sacrifício contínuo ou ofertas contínuas. Como é que funcionava isso daqui? Todos os dias, o sacerdote tomava um cordeiro pela manhã, ao nascer do sol, e um cordeiro pela tarde, ao pôr do sol. Por isso era chamado de serviço de sacrifício contínuo. O que é que o sacerdote fazia com esse cordeiro? De manhãzinha, quando o sol estava nascendo, o sacerdote tomava esse cordeiro, e com esse cordeiro em mãos, ele intercedia pelo povo de Israel. Ele fazia intercessão pelo povo de Israel, sacrificava esse cordeiro, e então ele tomava o cordeiro e colocava esse cordeiro inteiro para que ele fosse queimado no altar de sacrifício. Esse cordeiro que foi colocado ao nascer do sol, ele permanecia queimando até o pôr do sol, o dia inteirinho. No finalzinho da tarde, quando esse cordeiro já estava queimado, então o sacerdote entrava, tomava um novo cordeiro no pôr do sol, e ele novamente sacrificava o cordeiro no altar. Todos os dias, ao nascer do sol e ao pôr do sol, eram sacrificados um cordeiro, por todo o povo de Israel. Por isso era chamado serviço de sacrifício contínuo, porque ele acontecia todos os dias, tá? Tudo bem? Simples isso aqui? Fácil de entender, né? O segundo serviço era o serviço pelo pecado, ou o sacrifício pelos pecados. Sacrifício pelos pecados. Como é que funcionava isso daqui? Quem pecava, dá licença, sacerdote, que agora eu sou o pecador aqui. Dá-me a cor, se me ouvir, já está meio degolada aqui, né? Meio remendada também, assim. Tudo bem. Não liga para a ovelha, não. Vamos olhar a parte didática dele. Então, eu cometi um pecado. Eu peguei um dinheiro que não era meu. Eu falei uma mentira contra uma pessoa. Eu fiz uma coisa errada. Então, o que eu fazia? Eu tomava um cordeiro e eu trazia esse cordeiro ao sacerdote. Eu apresentava ao sacerdote, que examinava. Esse aqui está meio degoladão assim, mas o cordeiro, ele não podia ter defeito, ele não podia ter nada quebrado nele, não podia ter mancha na pele, porque esse cordeiro apontava para quem? Para Cristo. O sacerdote examinava o cordeiro e aprovava. Aprovado? Então aí, depois que ele aprovava, o pecador colocava a mão sobre a cabeça do cordeiro, e para Deus, não para o cordeiro e nem para o sacerdote, para Deus, ele confessava o pecado. Simbolicamente, o pecado dele era transferido para quem agora? Para o cordeiro. Agora que o pecado estava no cordeiro, então o sacerdote colocava o cordeiro aqui, entregava o punhal, o cutelo, na mão do pecador. Não era o sacerdote que fazia isso. Por quê? Porque quando eu cometo um pecado, eu tenho que saber que eu estou provocando a morte de uma pessoa inocente. Então, o pecador tomava o punhal e sacrificava o cordeiro. Quando ele sacrificava o cordeiro, o sacerdote recolhia um pouco do sangue do cordeiro em uma cuia. Simbolicamente agora, o pecado estava onde? No sangue. Entendeu? O cordeiro era colocado para queimar. Isso, obrigado, sacerdote. O cordeiro era colocado para queimar. O sacerdote, com o sangue, ele entrava na tenda. Aqui, tecnicamente, está fechado, tá? Ele entrava por lá. A gente vai abrir aqui só para você enxergar. Ele entrava na tenda. Veja, só para a gente entender um pouquinho melhor. Essa mesa tinha 12 pães. Pães
sem fermento. 12 pães que representavam as 12 tribos de Israel. Mas o pão sem fermento também lembra quem? Cristo, que morreria sem pecado. Ele também tinha no lugar santíssimo o candelabro com as 7 lâmpadas. Está dando para pegar aí na câmera? Ele tinha um candelabro com 7 lâmpadas. 7, número da perfeição. 7 lâmpadas. Luz é a presença de Deus, mais especificamente o Espírito Santo. Mas a lembrança de que Deus estava presente aqui no santuário. E ele chegava diante do altar de incenso. Esse altar de incenso aqui, o incenso ficava queimando, era um incenso que era preparado para isso. O incenso, a brasinha queimando o incenso, fica aquela fumacinha subindo, que lembrava as orações dos filhos de Deus que subiam até o céu. Então agora, o sacerdote, com o sangue, esse sangue continha o quê? O pecado. Esse sangue continha o pecado. Agora ele parava diante do altar de incenso e ele intercedia por mim. Eu sou o pecador. Eu estou aqui do lado de fora esperando. Eu sou o pecador. E ele está lá dentro. Ele parava ali, ele intercedia por mim. E então ele molhava o dedo no sangue e aspergia, respingava um pouquinho desse sangue no véu que cobria, que separava ali o lugar santo do lugar santíssimo. Só um pouquinho, sacerdote. Não põe muito não, para não entupir demais o véu aí, tá bom? Aí ele voltava para cá, pegava esse sangue que ainda estava na cuia, passava nas 4 pontas do altar. Você entende que essas coisas ficavam mais arrumadinhas para lá, né? Dá para entender isso? Aqui está tudo meio assim, tá parecendo o meu quarto, antes da minha mulher chegar, porque quando ela chega, ela põe ordem na casa. Mas ele passava aqui o sangue nas 4 pontas do altar e pegava o restante do sangue e derramava na areia, derramava na terra ali. Bom, obrigado, sacerdote. O serviço da purificação, do perdão do pecado estava pronto. Faltava uma coisa. Eu que era o pecador, ele que era o sacerdote, a gente lidou com o cordeiro, a gente estava sujo de sangue. Então nós íamos para a pia. Tem uma câmera que alcança a pia aí? Você não alcança, não? Então vou trazer a pia para cá, tá bom? Ele vinha para a pia e se lavava. Não era uma pia de plástico assim, né? Mas você entendeu, né? Ele vinha para a pia e se lavava. Quando ele lavava, o sangue, a sujeira, ficava lá na água, e agora ele estava limpo, ele não tinha mais pecado. Tranquilo? O pecado dele sumiu, certo? Errado. Pecado é igual chiclete, é uma porcaria. Ele não desaparece assim, ó. Você cansa de mascar o chiclete, você faz assim, ó, cospe ali no chão, e para você o chiclete desapareceu. Alguém vai achar, vai grudar no sapato de alguém. Isso quando não gruda na roupa, no cabelo. Pecado é essa desgraça, é igual chicletes, ele gruda e não sai mais. Ele não some assim. O meu pecado estava perdoado, mas na verdade esse pecado não sumiu. O sangue foi aspergido no véu. O sangue que continha o pecado foi passado no altar. Ou seja, o meu pecado confessado saiu de mim, saiu do cordeiro e ficou acumulado aonde? No santuário. Então o santuário ia ficando sujo de pecados. O santuário ia acumulando pecados. Por isso, uma vez por ano, havia um serviço especial, que era o dia da expiação, ou também chamado Yom Kippur. Tem colinha lá para você, tá? Hoje você vai escrever em hebraico. Não, aqui está transliterado para o português. Yom Kippur, ou o dia da expiação. Como é que funcionava o dia da expiação?
Então, no dia da expiação, vinha o sumo sacerdote. Nesse dia, ele não usava 100% das roupas do sumo sacerdote. Ele mesclava um pouquinho, porque ele era o sumo sacerdote, mas ele assumia funções sacerdotais também. Por isso que ele mesclava um pouco. Mas ele tinha um peitoral com 12 pedras preciosas, que representavam as 12 tribos de Israel, e tinha as 2 pedras de Urim e Tumim, que era o sim ou não de Deus, de acordo com a maneira como elas se acendiam. Esse dia era dia de santa convocação. Ninguém fazia nada, ninguém trabalhava, o povo todo se reunia e colocava diante de Deus todos os pecados, toda a vida, todos os problemas. E então o sumo sacerdote tomava um cordeiro e sacrificava esse cordeiro, pode deixar aqui mesmo, sacrificava esse cordeiro pelos próprios pecados dele. Ele tinha que estar 100% limpo para isso. Em seguida, eles traziam 2 bodes. Quase que eu chamei 2 rapazes aqui para ser 2 bodes, mas não ia ficar bem para eles, deixa para lá. Eles traziam 2 bodes, 2 bodes iguais, e lançavam sorte entre os bodes. E a Bíblia diz que um deles era sorteado, esse era o bode para o Senhor, e o outro era o bode para Azazel. O bode para Azazel, ele era deixado de lado, e o bode para o Senhor era sacrificado. E com o sangue daquele bode, o sumo sacerdote, vamos lá, sumo sacerdote, agora você faz a tua viagem entrando por lá. Com o sangue desse bode, o sumo sacerdote entrava no santuário, passava pelo lugar santo, e agora só nesse dia era o único dia do ano em que o lugar santíssimo era acessado. Porque aqui no lugar santíssimo havia uma luz que brilhava por trás da arca. Essa luz não era colocada por ninguém. Quando eles desmontavam a tenda, a luz sumia. Quando eles montavam a tenda, essa luz descia sobre ela. Essa luz era chamada de Shekinah. Shekinah é a luz que vem diretamente do trono de Deus. Então agora o sumo sacerdote tomava o sangue e ele aspergia esse sangue que estava com os pecados de todo o santuário, que foram acumulados durante o ano inteiro de todo o povo de Israel, e ele aspergia um pouquinho desse sangue sobre a tampa do propiciatório. Salmo 32, quando Davi diz que o nosso pecado é coberto, a palavra que Davi usa é exatamente a mesma palavra para usar para o propiciatório. Por isso que o propiciatório era só uma tampa, mas ele tinha um destaque especial, porque era o propiciatório que recebia todos os pecados do povo. Quando ele fazia isso, Deus aceitava o sacrifício, Deus aceitava a contrição do povo de Israel, e todos os pecados de todo aquele ano eram perdoados e o santuário era purificado. O sumo sacerdote então saía, obrigado sumo sacerdote, ele se retirava e o santuário estava purificado e todo o povo de Israel, obrigado, voltei, e todo o povo de Israel também estava purificado. Você percebe todo o ritual que era feito para que eles pudessem entender quanto custa o pecado? Então, quando eu olho para trás hoje e estudo sobre a morte de Cristo, eu tenho que estudar a partir de todo esse ritual. E eu só vou entender a gravidade, a amplitude e a profundidade do sacrifício de Jesus se eu entender esse ritual todo aqui e entender que tudo isso mostrava para o sacrifício de Jesus. Aliás, tudo que havia no santuário apontava para Jesus. O altar de sacrifício contínuo apontava para Jesus, porque é em Cristo que os nossos pecados são queimados. Certo ou errado? A pia, vocês não vão, o pessoal de casa não dá para ver, mas naquele videozinho que eu passei dava para ver a pia logo atrás do altar.
ela também apontava para Jesus. Ele é a água da vida, Ele é a fonte de água viva, é Ele que lava os nossos pecados, é ou não é? É no sangue de Cristo que os nossos pecados são lavados. Ele também era o pão sem fermento, a carne que foi partida. Ele é aquele que está presente na nossa vida. É em nome de Cristo que as nossas orações chegam a Deus, é ou não é? Ou seja, o altar de incenso também apontava para Cristo. Também, no lugar santíssimo, é sobre o propiciatório, Cristo, que os nossos pecados são depositados e tem a chance de ser limpo. Você percebe como tudo aqui apontava para Cristo? Ah, desculpa, o cordeiro que era sacrificado apontava para quem? Para Cristo também. E o sacerdote? Quem é que intercede pelos nossos pecados? É Cristo também. Ele era o sacrifício e Ele era o sacerdote. Tudo aqui apontava para Jesus. Então, quando eu estudo isso, quando eu entendo isso daqui, essas coisas começam a fazer sentido na minha vida. Porque aí eu vou entender até onde Cristo foi, por amor de mim e por amor a você. Aí agora vem a parte que mais nos interessa hoje. E está aqui para você preencher. Apocalipse capítulo 15, verso 5. João diz assim: depois dessas coisas olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Ou seja, a Bíblia afirma que existe, que há um santuário no céu. Há um santuário no céu. A próxima passagem que tem no seu material: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi visto o quê? A arca da aliança no seu santuário. Apocalipse 11, verso 19. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Quando Deus mandou Moisés construir o santuário, Ele disse assim: Moisés, faça o santuário conforme o modelo que eu vou mostrar para você. Ou seja, Deus mostrou um santuário pronto. Deus mostrou o santuário do céu para Moisés. E João viu esses detalhes que foram mostrados para Moisés. João chegou a ver a mobília que ocupava o santuário celestial. Então, Apocalipse capítulo 1, verso 12, está aqui no seu material. A Bíblia diz que João viu o castiçal com as 7 lâmpadas. João viu o castiçal com as 7 lâmpadas. João também viu o altar de incenso, Apocalipse capítulo 8, verso 3. E a Bíblia diz, Hebreus fala que tudo que aconteceu no santuário era figura das coisas que acontecem no céu. Então João chegou a ver o castiçal, João chegou a ver a arca, João viu também o altar de incenso. Aonde fica o altar de incenso? Exatamente diante do trono de Deus, Apocalipse capítulo 8, verso 3. E o trono de Deus se localiza dentro do templo, do santuário celestial. Assim, toda vez que você vê a cena de trono no céu, Daniel capítulo 7, Daniel e outras referências de trono, essa cena ocorre no templo ou no santuário celestial. Você em casa está conseguindo acompanhar? Imprimiu o materialzinho aí? A gente deixou para você no site lá, tá bom? Fica com preguiça não. Pega lá, imprime esse treco aqui e vamos trabalhar junto, tá bom? Ou seja, biblicamente falando, não há nenhuma dúvida de que existe um santuário no céu. Certo ou errado? Certo ou errado?
O Novo Testamento fala sobre isso, Hebreus fala sobre isso, Apocalipse fala sobre isso. E para que tem esse santuário no céu? Para que existe? Qual é a função do santuário? Esse santuário no céu, ele apresenta algumas coisas interessantes. Primeira coisa que é feito no santuário do céu é o sacrifício substitutivo. É a palavra para você completar aí, do outro lado da folha, a primeira palavra. Sacrifício substitutivo. Por quê? Porque Hebreus capítulo 9 diz que sem derramamento de sangue não tem perdão de pecado, não há remissão de pecado. Ou seja, Deus mostra o seguinte: é no santuário que Deus julga o pecado, é no santuário que acontece a morte substitutiva de Cristo, e é no santuário que Deus provê o sacrifício expiatório. Está aí 1, 2 e 3 da sua folha. Deus julga o pecado, número 2. É no santuário que acontece a morte substitutiva de Cristo. E número 3, é ali que Deus provê o sacrifício expiatório. Então, volta aqui para o número 1. Vocês estão acompanhando aí? Deus julga o pecado. O pecado tem um preço. O pecado tem um preço, e o preço do pecado é muito alto. Romanos diz que, o livro de Romanos diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Ou seja, quem for julgado e tiver pecados, recebe o quê? Recebe a morte. Alguém aqui tem pecado? Quantos pecaram, diz a Bíblia? Todos. Todos inclui quem? Inclui você, né? E você não levantou a mão dizendo que tem pecado? O problema é que não inclui só você, inclui a mim também, caramba. Todos pecaram, todos pecamos, todos estamos destituídos. Se o salário do pecado é a morte, quem é que recebe morte como sentença? Eu. Só eu? Quem mais? Você também. Eu. Tudo eu que está por aqui, os eus que estão lá em casa, todos nós. Salário do pecado é a morte. E por que então nós não morremos? Qual é a chance de escapatória? Aí vem o número 2, é porque aqui também acontece a morte expiatória. O que é uma morte expiatória? Uma morte substitutiva. Cada cordeiro que era morto no santuário apontava para a morte de Jesus, que sem pecados morreria por mim e por você. Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo morreu pelos nossos pecados. E aí quando eu lembro de Abraão, que Deus pediu que o próprio Abraão sacrificasse o filho dele, a hora que Abraão levantou o punhal, Deus segurou a mão dele, o anjo segurou e disse: chega, Abraão, eu já entendi sua fé. Para o seu filho há um substituto, para o meu não. E ali, quando Abraão olhou do lado, havia um cordeiro, não havia um cordeiro ali? Ou seja, é o próprio Deus que provê esse sacrifício expiatório. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez. Pecado por quem? Por nós. Para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Ou seja, a primeira coisa que acontece no céu, no santuário celestial, é um sacrifício substitutivo. É dentro do santuário que acontece o julgamento. É dentro do santuário celestial que eu e você somos condenados, somos acusados.
Mas é dentro do santuário celestial que a morte de Cristo é apresentada como uma morte substitutiva, para entrar no lugar do nosso pecado, e através de Cristo nós recebemos então o perdão. Por isso, o segundo serviço do santuário é o mediador sacerdotal. Mediador sacerdotal. Por quê? Porque nós não temos como nos livrar dos nossos problemas sozinhos. A Bíblia deixa claro que todos nós necessitamos de um mediador. E para não achar que existe qualquer outra pessoa que possa fazer essa mediação, a Bíblia também deixa claro em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, que só existe um Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é o mediador entre nós e Deus? Jesus Cristo. Isso quer dizer que não tem lugar para mais ninguém. O único mediador é Cristo. Então, número 1, Cristo é mediador e ao mesmo tempo ele é expiação. Mediador e expiação. O que é expiação? É substituição. Ele que intercede por nós, mas ele também é o mesmo que assume a morte no nosso lugar. Então ele é mediador e ele é intercessão. E a maneira como os levitas conduziam o sacerdócio, isso ilustra muito bem o papel que Cristo tem desempenhado no santuário celestial. E a Bíblia chega a dizer que o nosso sumo sacerdote serve à destra do Pai, à direita do trono da majestade nos céus, trabalhando como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo. Também, número 2, esse ministério acontece no lugar santo. Lugar santo. O ministério dos levitas era esse ministério de intercessão, de perdão, de reconciliação. Eram eles que ajudavam o pecador a apresentar o seu pedido de perdão diante do altar de incenso. E ao aspergir o sangue, o sacerdote assumia parte da culpa do pecado. Aliás, o sacerdote era obrigado a comer um pedaço do cordeiro que era sacrificado pelo pecado. Porque quando eu faço intercessão por alguém, não tem como eu interceder por você sem que eu me suje com o seu problema. Ou seja, o sacerdote deixava claro que não só o cordeiro, a expiação era símbolo de Cristo, mas ele, sacerdote, mediador, também era símbolo de Jesus. Então, entendemos que o santuário celestial é o lugar onde um sacrifício é apresentado no nosso lugar, o sacrifício substitutivo. Também entendemos que temos um mediador sacerdotal. E depois entendemos também que há um julgamento final. Julgamento final. Os eventos do dia da expiação apontavam para um julgamento. Ou seja, quando eu olho para o santuário, eu vejo que no dia da expiação, o povo era julgado. Se todas as pessoas não confessassem os pecados a Deus, se houvesse alguém no meio do povo que permanecesse com o coração duro, longe de Deus, Deus não aceitava o sacrifício. E o sumo sacerdote voltava e clamava ao povo. E se a pessoa ainda não aceitasse, Deus mostrava quem era a pessoa que estava contaminando o povo de Deus. E aquela pessoa era expulsa do meio do povo de Israel. Ou seja, o dia da expiação era um dia de julgamento. Então vamos lembrar alguns detalhes. Primeiro, a purificação do santuário. 2 bodes. Quais eram os 2 bodes? O bode para o Senhor e o bode Azazel, ou também chamado bode emissário. Os 2 bodes lembravam a morte expiatória e a remoção dos pecados.
Como é que funcionava isso? Eu parei quando o sumo sacerdote sacrificava o bode e entrava lá no sangue, entrava no Santíssimo com sangue, mas quando terminava isso, só então o bode de Azazel entrava em cena. E aquele bode de Azazel era levado, retirado do meio do acampamento e levado para bem longe e ia embora. Por isso ele é chamado de bode emissário, porque em tese agora os pecados do santuário estavam depositados sobre ele, e ele levava isso embora, e o povo de Israel e o santuário estavam purificados. Há muita discussão sobre quem era esse bode de Azazel. A gente já vai chegar um pouquinho nele, mas antes de chegar nele, vamos só completar a nossa primeira parte aqui. Então o que está faltando para a gente completar aqui? Os dois bodes, o do Senhor e o Azazel, ou o bode emissário, eles lembravam a morte expiatória de Cristo. Isso quer dizer que no juízo, quando Deus separar os filhos das trevas e os filhos da luz, quando Deus separar os filhos das trevas e os filhos da luz, Deus vai erradicar definitivamente o pecado do universo. A segunda coisa que nós entendemos é justamente sobre o bode Azazel, sobre o bode emissário. Levíticos capítulo 16 revela que Azazel representa quem? Satanás. Satanás e o seu banimento. Alguns querem dizer assim, olha, não, mas espera um pouquinho, se ele carregava os pecados e levava embora, então ele apontava para Jesus. Mas ele não podia apontar para Jesus, sabe por quê? Em primeiro lugar, ele não era morto. Se ele não era morto, ele não podia apontar para o sacrifício de Jesus. Também porque o povo de Israel ficava totalmente purificado. E aquele bode emissário, só depois que o povo já estava purificado, é que o bode emissário era introduzido. No propiciatório, o povo já foi purificado. Agora entrava o bode emissário. E também porque a passagem trata do bode como um ser pessoal que é o oposto a Deus. Ele fala, um é para o Senhor e o outro é para quem? Para Azazel. Assim, é muito mais coerente entender que o bode Azazel aponta para Satanás. E falando sobre santuário, sobre julgamento, então o Yom Kippur, ou o dia da purificação, aponta para as 3 fases do julgamento. Quais são as 3 fases do julgamento? A primeira fase está relacionada ao juízo investigativo, que é o juízo que acontece antes da vinda de Cristo. A segunda fase, o banimento do bode Azazel, simboliza a prisão de Satanás durante o milênio. Se você nunca estudou sobre isso, Apocalipse capítulo 20 fala do milênio. E em 1 Coríntios capítulo 6, versos 1 a 3, fala que durante o milênio vem a segunda fase do julgamento, que é um juízo de confirmação. Só um pouquinho. Deus sabe quem vai ser salvo ou não? Sim ou não? Sim ou não? Então você vai me dizer que o que tem no céu é um circo? Todo esse julgamento? Se Deus já sabe quem vai salvar ou perder, para que precisa desse circo todo? Bom, primeira coisa, a onisciência de Deus não define o destino de ninguém. Deus apenas sabe. Mas qual é o detalhe mais importante? Hoje, quem é o único do universo que sabe o destino dos seres humanos? Deus. Deus é o único que sabe quem convive com Ele, as coisas secretas no coração, e quem está em condições de ser salvo ou não. E o resto do universo? Não sabe. Então, o julgamento, o juízo investigativo,
juízo investigativo, você entendeu? Investiga a vida de cada um de nós. Ele está acontecendo no céu, a gente vai entender daqui a pouquinho, começou a partir de 1844, e é ele que define quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Esse juízo acontece para que os anjos e os habitantes dos mundos não caídos possam entender a misericórdia de Deus e a justiça de Deus. Deus não precisa, mas o universo precisa. O universo inteiro participa desse juízo investigativo, menos quem? Eu não estou lá. Você está lá? Nós não estamos lá. Então a Bíblia diz que durante o milênio, Apocalipse fala do milênio, e Paulo diz ali em Coríntios que na fase em que o Azazel, que Satanás estiver banido, só ele vai estar vivo durante o milênio, a terra desolada. Os que estão com Cristo estarão com ele no céu e viveram e reinaram com ele durante 1000 anos. Nós vamos ter o direito de confirmar esse julgamento que está acontecendo agora e a gente não está assistindo. Por isso ele é um juízo de confirmação, é para tirar dúvida da gente. Então, quando todo o universo souber, os anjos estão acompanhando, os habitantes dos mundos não caídos estão acompanhando. Durante o milênio nós vamos confirmar tudo isso. Aí no final do milênio, assim como o acampamento todo é purificado, a terra poderá ser completamente purificada, aquilo que a Bíblia chama de juízo executivo. É a última palavra que falta aí. Juízo é quando o juízo será executado. Deu para entender até aqui? É muita coisa, né? Espero que vocês estejam me acompanhando aí. Por fim, a Bíblia fala da purificação do santuário celestial. E é o último tópico que nós vamos ver aqui. Se no céu tem um santuário, e se o céu é puro, se o céu é santo, o santuário precisa ser purificado. O santuário tem que ser purificado do quê? Dos nossos pecados. A Bíblia diz assim, Daniel capítulo 8, verso 14, até 2.300 tardes e manhãs, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Eu já sei, lendo Gênesis capítulo 1, que tarde e manhã significa um dia, equivale a um dia. Eu também já sei, lá em Números 14 e Ezequiel capítulo 4, que em profecia um dia significa um ano. Portanto, temos um período aqui de 2.300 anos. 2.300 anos. Esse período, segundo Daniel capítulo 9, começa a partir da ordem de restaurar e edificar Jerusalém. Essa ordem foi dada por quem? Artaxerxes. É XX, tá? Não tem nenhuma colinha, desculpa, eu esqueci de botar uma cola para vocês lá em cima. Artaxerxes, ordem dada por Artaxerxes a Esdras. Isso está em Esdras capítulo 7. Essa ordem aconteceu no ano 457 a.C. Para provar de que essa é a data correta, Deus colocou outro período profético dentro dos 2.300 tardes e manhãs, para a gente ter convicção dele, que é o período das 70 semanas. 70, por isso que o espaço é pequenininho aí, você já vai pôr 7, 0. 70 semanas, ou 7 vezes 7, 490, 70 semanas, 490 dias, profeticamente falando, 490 anos. Então você tem o gráfico aí para você entender. Vamos lá? Põe o gráfico para mim? Isso, obrigado. Você tem o gráfico aí na sua folhinha para você entender. Em 457 a.C., começou o período das 2.300 tardes e manhãs. Mas para ter certeza que essa data não está errada, também começou o período das 70 semanas. As 70 semanas é um período que é mais exigente. Porque ele diz assim,
depois de 7 semanas, as ruas e as praças estarão restauradas. Depois ele diz que, no final de mais 62 semanas, o sacrifício seria terminado. E depois ele diz também que, no final da última semana, esse período das 70 semanas ia acabar. Como é que tudo isso aconteceu? Então, se eu tenho a data certa do 457, eu tenho registros históricos de que em 408, as praças estavam prontas, restauradas. Eu também tenho registro histórico que depois de 69 semanas, terminando no ano 27, foi quando Cristo morreu, quando Cristo foi batizado, iniciou o ministério, e 34 encerrou o povo de Deus como nação no apedrejamento de Estevão. 3 semanas e meia, interrompeu o sacrifício, foi quando a morte de Cristo, mais 3 semanas e meia, Estevão foi apedrejado. Ou seja, esse período dos 490 anos, todas as datas batem direitinho, me provando que 457 antes de Cristo é a data que começa o período. Se ele começa em 457, os 2.300 anos terminam em 1844. Desculpa, eu não vou explicar tudo isso para você, o que está aqui dentro. Se você não entendeu isso aqui, fala comigo, fala com a Rita, essa menina bonita que está aqui, fala com qualquer amigo que você tiver aqui na igreja, e a gente vai... E se você é da igreja e não entendeu isso aqui também, não tenha vergonha de vir perguntar, viu? Não tenha não. Vem, conversa com a gente. A Rita, a gente tem prazer, não tem prazer, Rita? De conversar sobre isso aqui, da gente explicar para você. Eu sei que é muita informação. Não dá para explicar tudo aqui em 40, 50 minutos. Então vamos lá, a gente vai tocando assim, vai faltar um monte de informação para você, tá? Mas aí depois você vai pegando com a gente aí, tá legal? Então, veja, para a gente completar depois do gráfico. Assim vemos que a purificação do santuário celestial, ou seja, o início do julgamento aconteceu quando? Em 1844. É uma data, espaço pequenininho, 1844. Esse julgamento, ele não acontece por causa de Deus. Deus não precisa disso. Ele acontece por causa dos filhos de Deus que não sabem todas as coisas. Por isso que Deus é muito cuidadoso, por isso que Deus vai muito devagar. Pode passar que já está no outro da frente. Tá, deixa aí que a gente vai usar no finalzinho. Obrigado, viu? Então assim, Deus vai com muita calma. Por que Deus está agindo com tanta calma? Porque o pecado não pode voltar. Não pode haver dúvida para ninguém. Para ninguém. E filho, eu vou dizer uma coisa para você. Tem muita gente que usa essa história de julgamento para fazer terrorismo no meu e no seu coração. Tem muita gente que usa essa história de julgamento, de juízo, para botar medo no coração da gente. Nada disso é para mim, nem para você. Estas coisas são para quem? Para Satanás. Quando você vê um assassino que matou um monte de criança inocente na escola ser preso, isso te dá medo ou te dá alívio? Não dá alívio ver um bandido perigoso desse indo para a cadeia? Essa é a sensação que o juízo tem que trazer para mim e para você. Finalmente Satanás vai acabar. Finalmente o pecado vai acabar. Quando eu olho para a polícia, eu vejo arma, eu vejo algema, eu vejo camburão, eu vejo cadeia, julgamento, condenação. Mas estas coisas não me preocupam, sabe por quê? Porque elas não são para mim. Isso é para o bandido. Para mim, ver a polícia é sinal de tranquilidade. Porque se a polícia não passa por aqui,
aqui vai ficando um bairro cada vez mais violento. Vai ou não vai? Aí a gente faz atestado, assina, vai lá atrás. Nós começamos a pedir que a polícia venha para cá, porque a gente precisa da polícia. Nós precisamos de Deus para tirar o pecado do mundo, para tirar essa maldade do mundo. Filho, tudo isso me diz uma única coisa. Percebe por que é importante estudar isso daqui? Hoje, o que é que está acontecendo no céu? O juízo investigativo. Quando é que acaba esse juízo? Quando acabar esse juízo, a Bíblia diz que Cristo vai declarar o quê? Está feito. E então Ele vem para buscar os seus filhos. Ou seja, quando o juízo investigativo terminar, Cristo volta para buscar os filhos dele. Eu não vejo a hora de acabar esse julgamento, porque eu não vejo a hora de que Cristo volte. Ele é quem trabalha por nós, Ele é quem trabalha por você. Ele é o cordeiro que foi morto, mas Ele é o sacerdote que trabalha por mim e por você. E por fim, Hebreus capítulo 4, verso 14, é o texto que está aí para você terminar de completar, e eu vou colocar a cola para você aqui em cima. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como o grande, o quê? Sumo sacerdote. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemo-nos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Filho, eu louvo a Deus pelo ministério dele. Eu louvo a Cristo pelo sacrifício por mim. Eu louvo a Cristo pela atuação dele no santuário celestial. Esse santuário que um dia eu e você vamos conhecer. Tem nada a ver com isso aqui. Quem fez isso, fez com muito carinho, com muito capricho. Mas você acha que o santuário celestial parece com isso aqui? Parece, mas é bem melhor. O que Deus tem para mim e para você é muita coisa. O que Deus tem para nós é muito grande. E hoje temos o nosso sumo sacerdote, trabalhando e intercedendo por cada um de nós. Que Deus nos abençoe a conhecermos melhor o nosso sacerdote. Que Deus nos abençoe a conhecermos melhor aquele que se sacrificou por nós. Que Deus nos abençoe a conhecermos melhor aquele que trabalha dia e noite pela nossa salvação. Que Deus cuide de você, que Deus cuide de mim. E que essa confiança no Senhor seja a certeza de que logo estaremos com Ele nas mansões celestiais. Nós vamos orar, pedir para o louvor já vir aqui para frente. Nós vamos orar e logo depois da oração, enquanto cantamos, eu já vou sair e estarei lá na porta despedindo de cada um de vocês. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua paciência em acompanhar essa série. Eu sei que é um material muito intenso, muito forte, um material pesado, mas eu também sei que Deus tem falado a nós através das palavras da Bíblia, das páginas da Bíblia. Que a gente continue estudando a Bíblia, que você tenha coragem de questionar, de perguntar, de querer saber mais sobre a palavra de Deus, porque Deus tem muita, muita, muita coisa para mim e para você. Vamos nos colocar em pé e vamos orar ao Senhor. O louvor pode entrar já? Eu vou esperar o louvor entrar para a gente orar, porque aí já vai cantando. Muito obrigado, viu?
Essa turminha não falha nunca. Obrigado, gente querida. Vocês são 10. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelo teu amor por nós. Obrigado pelo teu sacrifício feito na cruz do Calvário. E só quando estudamos sobre o santuário conseguimos entender a amplitude e a magnitude desse sacrifício. Nós recebemos essa salvação de graça, mas ela não custou, ela não foi de graça, não foi fácil para o Senhor. O preço foi muito alto. Eu te louvo porque o Senhor foi ao extremo para buscar e salvar a cada um de nós que está aqui hoje. E não só isso, hoje o Senhor continua trabalhando ainda no santuário celestial. O Senhor é o Cordeiro de Deus que se apresenta nesse santuário celestial, mas o Senhor também é o sacerdote que espia, que intercede por cada um de nós. E graças ao teu sacrifício nós não nos preocupamos com o juízo. Não é para a gente. Sobre nós o Senhor derramou o teu sangue. E Apocalipse diz: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Senhor, hoje viemos aqui para sermos lavados por Ti, Senhor. Não só as nossas vestes, que simbolizam a nossa justiça, mas a nossa alma, nosso caráter, precisa ser lavado pelo Teu sangue, Senhor. Purifica cada um de nós e nos dê o privilégio de, em Cristo Jesus, alcançarmos a vida eterna, Senhor. Leva-nos em segurança para casa e cuida de cada um de nós. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.